Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, queremos desejar um bom domingo e que nesta Eucaristia possamos rezar de modo especial pelas pessoas, famílias, comunidades que estão sendo atingidas por esta pandemia. Nós estamos passando um tempo como dos primeiros cristãos, que durante mais de 2 séculos, nas perseguições, eles também tiveram que ficar em suas casas, muitas vezes escondidos, sem nenhuma celebração, mas celebrando em casa, celebrando como igreja doméstica, celebrando a fé, a esperança e prestando, quando possível, a caridade aos irmãos mais necessitados. Nós, assim como eles, queremos renovar a nossa fé no Deus da vida e pedir por cada um de nós, por cada um de nossas famílias e pelos nossos doentes. O Senhor, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Portanto, humildemente peçamos perdão a Deus por nossas faltas e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Neste 4º domingo do tempo pascal, nós celebramos Jesus, o bom pastor. E nós vamos poder refletir nas leituras. O povo de Israel, ele começa como um povo de pastores, um povo nômade. E Jesus é o grande pastor, não só daquele povo, mas de todos os povos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso,
conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje a primeira e a segunda leitura é Pedro quem nos fala. Nesta primeira leitura, Pedro ainda estava em Israel. Ele está em Jerusalém com os outros apóstolos. E é o dia do Pentecostes, que é uma festa, até hoje se celebra ainda uma festa agrária, para celebrar que esse povo ganhou uma terra de Deus. E ganhando esta terra de Deus, eles vão agradecer. Portanto, todo ano eles celebram o Pentecostes como uma festa agrícola, agrária. E foi nesse mesmo dia, nessa festa, que o Espírito Santo, ele vem sobre cada um dos apóstolos e as pessoas visualizam como línguas de fogo. E após isto, eles mudam. Pedro, que era muito tímido, lá da Galileia, agora ele se põe justamente numa praça para falar de Jesus. Entusiasma o coração das pessoas e eles perguntam: o que devemos fazer? E esta pergunta que nós sempre devemos também fazer: o que devemos fazer? Pedro responde: convertei-vos. Conversão é mudar, é mudança. Mudança de caminho, mudança de sentido, mudança de rumo. Então ele propõe uma conversão. E após eles se converterem e proclamarem que eles querem mesmo mudar de vida, eles são batizados. E aqui se fala de muitos e muitos que foram batizados. Portanto, nós vemos como a ação agora do Espírito sobre os apóstolos começa a formar grupos, comunidades, aquilo que futuramente viria a ser a igreja. Então vamos agora rezar o nosso salmo de hoje, que é o Salmo 22, salmo tão conhecido por nós. Quantas e quantas vezes nós rezamos esse salmo? O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz,
para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A comunidade dos cristãos de Roma, nas perseguições, eles apelam para a comunidade de Jerusalém, a Pedro, que era o chefe daquela igreja, para que pudesse enviar um dos apóstolos, a fim de dar força nas perseguições. Pedro não envia ninguém, ele mesmo vai a Roma. E esta carta, as duas cartas dele, ele vai ditar essas cartas, e nesta carta ele já está em Roma. Está se dirigindo a uma comunidade muito perseguida, muito sofrida. Era difícil haver uma família que não houvesse perdido um membro nas perseguições. Pedro começa dizendo: se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Se suportáveis com paciência. É isso que nós vamos pedir a Deus, que nos dê esta paciência, para podermos passar esses momentos de provação. Santa Teresa d'Ávila, em uma de suas orações muito conhecidas e famosas, ela rezava e ensinava os outros a rezar: nada te perturbe, nada te espante, na vida tudo passa. Nada te perturbe, nada te espante, a paciência tudo alcança, só Deus basta. E depois Pedro vai ficar com eles até ele ser preso também e sofrer o martírio, mas nessa leitura ele fala do bom pastor. Ele termina esta leitura dizendo: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Essa é uma profissão de fé, saber que Jesus é o nosso pastor, aquele que guarda e salva as nossas vidas. Vamos agora nos preparar para ouvirmos o Santo Evangelho.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão. O tema do pastoreio do povo de Israel era muito comum. E Jesus, ele se apresenta a seus discípulos como o bom pastor. E nesta leitura, ele vai dizer que ele vai se comparar com a porta do aprisco. O aprisco é onde se guardam as ovelhas, para não serem mortas pelos lobos, pelos ladrões. E as ovelhas entram ao chamado do seu pastor. Elas conhecem a voz do pastor. Um pouco antes, no mesmo Evangelho de João, Jesus já havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. E agora ele fala: eu sou a porta, pela qual o pastor também entra e sai por essa porta. Ele diz: quem não entra por essa porta e por outro lugar é ladrão e assaltante. Então o bom pastor é esse que cuida das ovelhas. O mau pastor é aquele que pensa só em si, pensa em cuidar só de si. Nós, da Diocese de Limeira, tivemos um exemplo recente. E o bom pastor é aquele que realmente ele se dedica, ele dá vida pelas ovelhas. E se uma se desgarra, ele vai atrás, coloca no ombro. Mesmo que ela venha, talvez berrando, ele atrás de volta, para que não fique perdida. Porque as ovelhas conhecem a sua voz. Aqui nós temos então a figura do bom pastor, a figura do mau pastor e a figura do rebanho. Bom pastor, então, Jesus ele se apresenta, ele descreve como age o bom pastor. O mau pastor nós já conhecemos, não precisamos ilustrar. E o rebanho? O rebanho não é um grupo de ovelhas. Para Deus não existe assim um grupo de ovelhas indeterminado. Para Deus, cada um é um. Tanto que Jesus conta aquela outra parábola dizendo: se uma ovelha se desgarra, o bom pastor guarda as 99 e vai atrás daquela. Assim somos nós, o rebanho de Deus. Não somos um grupo anônimo, não. Para Deus nós temos nome.
cada um de nós tem um espaço, um lugar no coração de Deus. Então nós somos o seu rebanho. E nós temos que compreender também, dentro do nosso rebanho, as ovelhas que querem sair, as ovelhas que não querem seguir a voz do pastor, as ovelhas que talvez não perderam o sentido de voltar ao aprisco, ao lugar onde elas se reúnem. Então nós temos que focar sempre naquilo que Jesus está nos dizendo. Principalmente no Evangelho de João, Jesus, por diversas vezes, ele se apresenta como pastor, como um bom pastor, como caminho, que mostra para nós a verdade e que nos dá a vida. E é isso que vamos pedir hoje, nessa pandemia que estamos todos vivendo, que Ele seja a esperança de uma nova vida, seja a luz a iluminar os caminhos e principalmente, seja a força para cada um de nós, do jeito que nós somos, porque todos nós somos diferentes. Então vamos agora professar a nossa fé e hoje nós vamos voltar a um dos primeiros credos, que é o credo do Concílio Niceno-Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vamos agora elevar a Deus as nossas preces comunitárias e cada um em seus lares também ofereça as suas preces pessoais. E meus irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, todas elas, rezemos a Deus dizendo: protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pela Igreja, para que sempre se deixe conduzir pelo Senhor no caminho do compromisso com aqueles que buscam vida digna, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos pastores da Igreja, para que a cada dia experimentem a alegria e a felicidade de servir o reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes e fiéis no compromisso com o sim professado, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos que mais sofrem
os efeitos da corrupção e da injustiça social, para que encontrem em Cristo a saída para uma vida abundante de dignidade e de bens espirituais. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Por todos os servidores da nossa comunidade, para que o Senhor lhes dê saúde e alegria no serviço aos irmãos e irmãs. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Vamos agora concluir essas nossas preces e mais aquelas que estão no silêncio de nosso coração, rezando juntos a oração pelas vocações. Jesus, bom pastor, que chamastes os apóstolos para caminhar convosco, continuai a pesar pelas nossas famílias e comunidades e despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros e como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Agora vamos iniciar o ofertório de nossa liturgia. Nesse ofertório, cada um, no seu coração, faça também o seu oferecimento a Deus, oferecimento de boas ações, boas intenções. Quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que têm contribuído com cestas básicas, produtos de limpeza, que têm chegado até nós. E aqui nós estamos distribuindo a muitas e muitas famílias. Inclusive, estamos auxiliando uma outra paróquia da periferia de nossa cidade. Então, desde já, o meu muito obrigado, em nome de toda a nossa comunidade, às pessoas que têm feito as suas ofertas. O celebrante, ele mistura algumas gotas de água ao vinho. Isto para significar que Jesus, na sua divindade, o vinho, assume toda a nossa humanidade na água. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário.
É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja
enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Vamos agora recordar os nossos falecidos, familiares, parentes, amigos e também todos aqueles que foram atingidos por esta pandemia e deixaram seus lares, suas famílias, para que Deus acolha todos em seu reino. E unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Jesus nos deixou um grande presente, que é a sua oração pessoal. Vamos juntos, em coração, com toda a nossa igreja, rezar para que Deus, nosso Pai, não nos deixe faltar aquilo que necessitamos no dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração que se segue é a oração que talvez mais precisemos neste tempo que estamos vivendo. Então nós vamos rezar no nosso coração, acompanhando. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos nós precisamos de paz. E a oração que se segue é a oração em que pedimos a Deus Pai a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E agora, cada um em seus lares, à distância, mantendo a distância, faça um cumprimento de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus.
Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Venha sobre cada um de vós, sobre cada uma das famílias que nos assistem e todos aqueles de nossa comunidade, a bênção do Deus poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.